Rapaziada, bem-vindo ao canal SP Clube Bem Amado. Vamos mostrar para vocês aqui a possível escalação do São Paulo para enfrentar a LDU. Hoje esse jogo vai acontecer às 7 horas da noite. O São Paulo precisando de um bom resultado para dar continuidade na Sul-Americana, né? O São Paulo precisa passar pela LDU, vencer por 2 gols de diferença aí, né? Para se classificar para as semifinais da Copa Sul-Americana. Ontem o Botafogo perdeu para o Defensa e Justiça por 2-1, né? Então o Defensa e Justiça pode ser o adversário do São Paulo ou da LDU nessas semifinais de Copa Sul-Americana. Agora vamos também falar aí sobre América Mineiro e Fortaleza. O Fortaleza tá Fortaleza ganhou o primeiro jogo por 3-1, né? Tá com mais possibilidade de passar para as semifinais para enfrentar o Corinthians, né? O Corinthians venceu o Estudiantes nos pênaltis, né? Então, esses são a definição dos jogos, né? Que tem para hoje, né? Que são América Mineiro e Fortaleza e São Paulo e LDU. Mas vamos ver aqui, rapaziada, os comentários aqui dos repórteres, né? E também vamos ver aqui, galera, a provável escalação do São Paulo para enfrentar a LDU. Galera, eu peço para vocês aí, ó, deixe os comentários. Se o São Paulo vai vencer hoje, deixe os placar aí, né? Não esqueçam de seguir e compartilhar para poder ajudar o canal aí, beleza? Então, tamo juntos aí, vamos começar com essa análise aqui rapidinho. Do Morumbi, onde o São Paulo tem jogado muito bem. O jogo lá de Quito foi horrível, né? O São Paulo, aliás, os dois últimos... Realmente, o jogo que o São Paulo enfrentou a LDU lá em Quito, o São Paulo não jogou bem o primeiro tempo, né? Foi um jogo que o São Paulo só deu um chute a gol, né? E contra o América Mineiro, a mesma situação com o time reserva. O São Paulo também não conseguiu finalizar no primeiro tempo. Primeiros tempos do São Paulo, tanto com o time titular contra a LDU, quanto com o time reserva contra o América Mineiro, nos dois tempos não deu um chute a gol sequer. O São Paulo só foi chutar a gol no segundo tempo desses dois jogos. Mas no Morumbi, o que dá esperança para o torcedor é que no Morumbi costuma ser diferente. É um time muito mais forte, muito mais impositivo, muito mais ofensivo, né? Que cria oportunidades e promete ser assim contra a LDU amanhã, precisando desfazer a vantagem do time equatoriano que venceu a primeira partida por 2-1. Vamos dar uma olhadinha na provável escalação do São Paulo. Quem será que Dorival Júnior colocará em campo? Olha, Rafael no gol. A defesa deve ter Rafinha, Arboleda, Alan Franco e o Wellington. Lembrando que o garoto Beraldo tá... Temos Alisson e Gabriel Neves. Você, torcedor do São Paulo, você, torcedora do São Paulo, vocês gostariam de quem aí? Alisson ou Gabriel Neves? O Gabriel Neves é um jogador muito bom, né? O Alisson também ajuda muito, né? A função dele que o Dorival descobriu para ele de volante, né? E a gente sabe que ele tem a limitação dele também, né? Mas vamos ver aí como é que vai ficar esse São Paulo aí. Tá machucado, né? Tá fora. Meio campo com Alisson ou Gabriel Neves, Pablo Moura, Luciano e Nestor, Caleri no ataque. O Nestor no primeiro jogo em Quito, o Nestor não rendeu muito, né? Ele não jogou tão bem, né? Na verdade, ninguém jogou no primeiro tempo contra a LDU lá em Quito, né? Vamos ver no Morumbi outro jogo, a torcida a favor, né? Vamos ver o que é que São Paulo vai aprontar para cima da LDU. Tenho a impressão de que ele percebeu, ou pelo menos eu tive a impressão, nem sei se o Dorival pensa a mesma coisa, jogar sem o Pablo Maia ou sem um volante como ele ou como o Luan, por exemplo, deixa o São Paulo muito exposto, pelo menos... E no primeiro jogo aí contra a LDU, o Luciano não jogou, né? Jogou só no segundo tempo. E hoje ele vai colocar o Luciano como... Não, já no início do jogo, né? E isso é importante para o São Paulo também. Mais uma pessoa lá na frente para incomodar a equipe da LDU. Nas últimas partidas, quando ele optou por uma escalação, por exemplo, com Gabriel Neves e Alisson, o time acaba, pelo menos na minha opinião, deixando um pouco a desejar quando o adversário tem a bola. E a entrada do Pablo Maia nessa questão, eu acho que pode fazer diferença, não, Mansur? Sem dúvida, sem dúvida. Agora, quase sempre ele tem escalado um volante junto com... Nos jogos que ele vai, em tese, construir mais, ele tem formado essa dupla com, em geral, um volante,
com um pouco mais de característica de jogador, de jogar à frente da zaga, com o Alisson. Mas nesse primeiro jogo, o Pablo Maia não pôde jogar, né? O Pablo Maia estava lesionado, sentiu um mal-estar no jogo contra o Botafogo, então ele não foi relacionado, né? Então entrou nesse jogo aí, foi o Gabriel Neves e o Alisson. E no segundo tempo ele colocou o Luan para atuar, que o time deu uma melhorada ali no meio de campo ali, o Luan conseguiu inibir um pouco a equipe da LDU, né? Conseguiu marcar mais, né? Que São Paulo precisa de um jogador marcador ali no meio. E o Pablo Maia é o cara que vai ter essa função hoje. Que tem sido porque para mim a grande dificuldade dele foi encontrar o 8, o segundo homem, né? O jogador, o volante com um pouco mais de saída, de qualidade para jogar. E ele, em tese, o Mendes não foi um jogador que ele apostou tanto. E ele, após os testes, após testar aqui e ali, ele acabou se inclinando pelo Alisson e foi uma adaptação muito bem sucedida, eu acho. Né? Muito bem. O Alisson passou a viver um bom momento na temporada. Em outros jogos, a partir daí, do que vem do setor ofensivo do São Paulo, ver como vai ser, se de fato ele vai começar com Lucas, Luciano e Nestor. Ele teve jogo que ele optou pelo... Esse treino aconteceu ontem, né, na quarta-feira, né, se preparando já para enfrentar a LDU, né, a equipe teve o seu treino, né, tático, e hoje os jogadores descansam para poder chegar bem na partida. Pelo Lucas e não preferiu o Lucas por trás do... Pode ser o Rato. Pode ter o Rato na direita, é uma outra possibilidade, que é a formação do jogo do Corinthians, né? Sim. Que eu acho que talvez seja o exemplo de... O Rato foi muito bem. Então, pega o modelo de time de mata-mata que entrou para buscar resultado e construiu o resultado com enorme autoridade, sem permitir, inclusive, contra-ataque, porque vai enfrentar um adversário que tem os seus perigos quando recuperar a bola e tentar sair em velocidade. Talvez aquele modelo de time esteja também na cabeça do Dorival. Não dá... Será que o Rato vai entrar nesse jogo aí, né? Tirar o Nestor e colocar o Rato? Deixa a opinião de vocês aí, o que é que vocês acham? Tem que entrar com o Nestor, tem que entrar com o Rato? Deixa nos comentários o que é que vocês acham o melhor São Paulo para enfrentar a LDU, rapaziada. Dá para surpreender se eventualmente o Luciano não começar o Rato pelo lado, o Nestor pelo outro. O Nestor fez muito bem contra o Corinthians esse trabalho, partia do lado esquerdo, vinha para dentro e formava quase um quarteto de meio, né? Com os dois volantes por trás, Nestor mais o Lucas, Caleri como centroavante, Rato aberto de um lado, o Wellington passando pela esquerda. Acho que esse desenho pode estar também na cabeça do Dorival. Tem uma coisa, Alex, não sei se você concorda, mas eu tenho a impressão que o Lucas rende muito mais jogando por dentro do que pela beirada. Ele consegue fez isso a maior parte da carreira. Se ele colocar o Rato, ele vai ter que jogar com o volante. Então, se isso acontecer, o Pablo Maia é o escolhido do Dorival Júnior, né? E daí acrescenta o Rato para fazer aqueles 4 jogadores aqui no meio de campo, né? E vai ajudar muito o Caleri lá na frente lá. No período em que ele esteve no futebol europeu. Mas ele, quando joga por dentro, para mim ele é muito mais perigoso do que quando ele joga por fora. Por isso, se fosse o Dorival, eu acho que eu escalaria Lucas no meio, o Wellington Rato no lado direito e esperaria o Luciano. O Luciano tem entrado bem no decorrer dos jogos também. É um jogador importante desse elenco. É um jogador muito importante. Mas eu acho que por essa questão, pelo posicionamento do Lucas, eu acho que eu optaria pelo Lucas jogando por dentro com o Wellington Rato e o Luciano no banco. Pode até ser, mas eu acho que para um jogo que ele precisa vencer, se a gente pensar aqui também, o Lucas ele pode estar do meio lá para a esquerda, que é o pé trocado, que ele vai dominar sempre, tranquilo, porque o Luciano, ele sendo esse segundo atacante por esse lado, do jeito que está a escalação, e você ter o Rato aqui e o Lucas pro lado de lá tirando o Nestor. Aí você tem um quarteto. Uma alternativa. Por quê? Porque o Rato, ele bate muito bem na bola, de longe, é um cruzamento, é um jogador também inteligente e de força para poder ajudar nessa beirada. O Lucas, ele vai estar sempre mais por dentro, mas vai conseguir dar uma ajuda, porque lá o Wellington, ele ataca um pouco mais, mas o Pablo Maia, ela ajuda a dar esse suporte para que o Lucas venha. E o Luciano nesse movimento por esse lado de cá, sabe? Sim, é lógico que o Lucas, eu concordo contigo, o Lucas pé direito aqui no Brasil, ele ficar jogando aberto,
você restringe muito com Desperdício, né? talento. Desperdício do talento dele. Poxa vida, condição física, tudo que Ele ele precisa ter pode. liberdade para se E mover. você pode jogar com os dois tranquilos, sendo o Alisson e Pablo Maia. Eu armaria assim, com o Rato aqui, mas eu passaria o Lucas lá. O que é que vocês acham aí da opinião dos comentaristas aí, né? Vocês concordam, né? Com essa possibilidade de ter o Rato, né? Vamos ver, né? Vamos ver como o Dorival Júnior vai escalar. O Dorival Júnior precisa vencer o jogo, né? Tá, a gente já vai entrar perdendo de 1-0, então o São Paulo precisa reverter esse placar aí, né? E o São Paulo é muito forte dentro de casa, a torcida vai apoiar o São Paulo, né? Já foram vendidos quase 54 mil ingressos para esse jogo, então vai estar o apoio da torcida e o time vai ter que suar muito hoje para poder abrir esse placar rapidamente, né? Sair com um bom resultado no primeiro tempo e no segundo tempo talvez administrar e fazer mais um gol aí para poder ter a possibilidade de passar para as semifinais da Copa Sul-Americana. O Luciano vem flutuar aqui, lógico, o Lucas com Você liberdade. tiraria o Nestor, é isso? Eu tiraria o Nestor. Essa é uma possibilidade também. Pra poder ficar mais forte ainda com esses 4 de ataque, cara. O Lucas Fica faz o bem- movimento da esquerda para dentro, junto porque com o Luciano. Porque o Rafinha que ele dá muito suporte. Do lado de lá você equilibra o Pablo Maia e o Wellington, que ele pode passar, mas o Pablo Maia dá. E outro, o Pablo Maia também tem a pegada de fora da área. Ele vai dar um chute no gol no jogo? 2. Só que um desse, ele Pode já entrar. fez alguns gols desses. E alguns assim, a bola desviando no meio do caminho. E você não perde o equilíbrio. Sobre o que você falou, assim, sobre quando não joga o Pablo Maia ou alguém com característica de mais marcador, o São Paulo tem sofrido, porque a questão, dependendo do lugar e contra o time que você vai jogar, ele não tem o cuidado tão grande com a bola, por causa de jogadores que são mais pra frente. Você vê, o Lucas, ele não é de ficar pensando no jogo, ele é um cara objetivo. Em algum momento que não der, ele vai sofrer, porque eles vai ter menos gente ali, na verdade. É isso, veremos o que fará Dorival Júnior nesse jogo de amanhã. Deve ser bom jogo, hein? Se São Paulo e LDU, deve ser um bom jogo amanhã no Morumbi. E aí, rapaziada, o que é que vocês acham aí? Vocês gostaram dos comentários dos jornalistas? Vocês concordam com eles sobre essa escalação do São Paulo e colocar o Rato no lugar do Nestor, jogar só com volante, colocar a equipe para frente aí para poder vencer, né? Porque precisa, né? Deixa os comentários aí, não esqueça aí, rapaziada, de seguir e compartilhar para a gente trazer mais notícia para vocês aí, beleza?